Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E conforme eu havia prometido no último episódio aqui do podcast Radion, eu estou trazendo um vídeo para mostrar como que é a estrutura que nós temos que produz o raio-x que fica dentro dos equipamentos da área médica que utilizam raio-x para produzir imagem. E que equipamentos que são esses, né? Pode ser o raio-x tradicional que a gente já conhece, né? O raio-x, a mamografia tem a mesma estrutura, tomografia, raio-x de dente, periapical e panorâmico, raio-x veterinário que faz raio-x de bichinho, né? Tudo que tem raio-x, que usa raio-x para produzir imagem, tem essa mesma estrutura no seu interior. E eu acho muito válido trazer, porque como eu havia explicado no episódio, o raio-x que a gente obtém no hospital, às vezes quando a gente pensa em máquina de raio-x, a gente acha que lá dentro tem um elemento radioativo, uma fonte de césio, de cobalto que vai fazer um acidente radiológico, que vai ficar irradiando todo mundo. E não é. Esse caso, né, quando a gente se lembra do acidente de Goiânia, o equipamento que tinha elemento radioativo de fato, que era o césio, ele era um equipamento de radioterapia, um equipamento para tratar câncer e que inclusive hoje em dia também já não utiliza mais fonte de radiação dessa maneira, fonte radioativa. Utiliza uma estrutura que é meio parecido com um tubo de raio-x. Não é exatamente um tubo, mas a gente chama de acelerador linear. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra situação aqui, um outro episódio, outro vídeo. O ponto a gente sempre faz essa correlação quando a gente pensa em radiação com radioatividade, é natural. Mas não são todas as radiações que vêm da radioatividade, algumas sim. Mas o caso do raio-x, por exemplo, ele é uma radiação que ele vem por uma outra razão, de um outro lugar, que não é a radioatividade. É simplesmente o tubo de raio-x, que é essa estrutura aqui. É uma estrutura elétrica, um circuito elétrico que tem aqui dentro, gente. Isso aqui é metal, isso aqui é um vidro, e dentro as estruturas que tem aqui são feitas com metal de tungstênio e outras coisas aqui. É óbvio que a máquina de raio-x não é feita apenas por isso. Tem outras estruturas, outros componentes que todos eles precisam estar ali para poder produzir a eletricidade para mandar para essa peça aqui. É que essa peça é o coraçãozinho, é daqui, é exatamente disso aqui que vem o raio-x. Ele fica inserido dentro da parte do raio-x que a gente chama de cabeçote. Quem já fez exame de raio-x vai lembrar, né, que eles ficam mirando uma estrutura em cima de você que acende uma luz ali, é justamente por onde o raio-x vai passar para poder obter a imagem, fazer o exame. Então, é feito a partir dessa estrutura. Ela fica inserida ali, fica conectada ali com cabos elétricos, passa uma eletricidade aqui por dentro, ele fica energizado, e daí quando a gente deseja obter o raio-x, a pessoa, o operador que está executando o exame, é ele que vai controlar. Então vejam que isso é diferente de um elemento radioativo. Porque um elemento radioativo, como é o caso do césio 137 lá do acidente, ele não desliga, ele fica emitindo radiação constantemente. O que a gente pode fazer para se proteger é blindar, só. Mas a gente tem que esperar a radiação acabar, a radioatividade dele cessar. Agora, aqui a gente consegue controlar. A gente controla muita coisa, a gente consegue ligar e desligar e controlar também qual que é a intensidade que essa radiação vai ter. A grosso modo, a gente consegue controlar a força do raio-x, a quantidade do raio-x, o tempo que vai durar a exposição do raio-x. Quem está operando o equipamento controla tudo isso por meio de um comando. E quando é desejado obter a radiação, que a gente é muito parecido com uma lâmpada. Fisicamente não, mas estruturalmente lembra um pouquinho. No sentido de que se eu quero acender a lâmpada, eu aciono o interruptor. Se eu quero apagar a lâmpada, eu aciono novamente o interruptor e a lâmpada desliga. Então, se eu quero luz ou não quero, é só bater no interruptor e fica tudo certo. Aqui é a mesma coisa. A gente tem um botão que nós chamamos de botão de disparo, que ele serve para fazer a emissão ou não da radiação. Então, por isso que a gente fala que dá para ligar e desligar. E também é a mesma razão pela qual é seguro você entrar numa sala de raio-x se não estiver sendo realizado um exame, porque a radiação só está presente enquanto a gente aperta o botão. Soltou o botão, acabou a radiação. Inclusive rimou. Mas enfim, o ponto é, quando a gente faz o exame, inclusive se você já fez um exame radiológico, né, um raio-x, uma tomo, uma mamografia, um raio-x de boca, qualquer um, a gente percebe quando está tendo emissão de radiação porque ele faz um alarme sonoro, né? Não essa estrutura, né? Tem uma outra parte da máquina que ela está conectada com um botão. Quando você aciona, ela faz um alarmezinho, um barulhinho para indicar que durante aquele momento está sendo emitida a radiação. E, bom,
como sempre, né, eu não gosto apenas de falar, mas também gosto de mostrar. Lá vem eu com o meu Geigerzinho, o meu medidor de radiação, né? Aqui estou eu com o meu Geiger. Eu quero justamente mostrar para vocês que de fato aqui não tem elemento radioativo, não tem uma pedra que fica fazendo raio-x, tá, gente? É só esse troço aqui, é vidro e metal, é lixo. Então vejam, medidor de radiação em contato com o tubo, ó, não acontece nada. Lembrando que anteriormente eu já havia explicado para vocês que sempre tem um valor registrado no medidor, que é o que a gente chama de radiação de fundo. Todo ambiente tem um pouquinho de radiação que vem dos elementos químicos naturais que estão presentes em todo lugar. Desculpa, gente. Enfim, então o que isso significa? Que, de fato, não tem elementos radioativos aqui presentes. Então a gente não precisa se preocupar caso, meu Deus, um raio-x encontrado no lixo, não sei o que. Normalmente os raios-x, enfim, os equipamentos possuem protocolos de descarte para não serem colocados em qualquer lugar. Eles são desmontados para que ninguém encontre e ligue na tomada. Mas caso alguém encontre um, não vai acontecer um acidente igual o de Goiânia, tá, gente? Não tem elemento radioativo aqui, então fiquem tranquilos com relação a isso. A minha intenção é que no próximo vídeo que eu trago aqui para vocês, eu mostre como que é a máquina de raio-x em si e como que é esse processo de obtenção de imagem que eu já expliquei no episódio dessa semana aqui do Radium, mas claro que a parte visual ajuda muito. Então fiquem ligados e acompanhem que logo eu posto por aqui. Agradeço você que assistiu até o final e espero que vocês me acompanhem, então seja pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pelo YouTube. Tem disponível em qualquer rede que vocês forem procurar, então não tem desculpa para não aprender sobre radiação, beleza? Então, até o próximo vídeo e muito obrigada pela atenção.